meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, professor Pedro Felipe de Estatística. Galera, nessa aula a gente vai começar a parte de distribuições de probabilidade e a gente vai falar sobre as distribuições discretas. Nessa aula a gente vai ver como resolver algumas questões envolvendo só que primeiramente de uma forma geral. A gente não vai falar especificamente de cada distribuição discreta. A gente vai estar falando de características gerais que vale para quaisquer distribuições que estejamos trabalhando, tudo bem? E a partir disso daí, a gente vai ver essa aula resolvendo questões, a gente vai aprender a partir da resolução de questões, que fica uma maneira bem objetiva para você aprender da melhor forma possível, beleza? Então vamos lá, comigo, distribuição de probabilidade discreta, a gente vai introduzir essa parte. E aqui as minhas redes sociais, caso você queira me seguir. Então vamos lá, a gente vai trabalhar aqui, galera, com um mix, beleza? A gente vai trabalhar nessa aula tanto com questões da FGV quanto questões do Sebrasp, porque particularmente eu acho as questões da FGV bem calcule. De uma certa forma, elas são questões didáticas para a gente poder aprender. Tudo bem? Então a gente vai ver sim algumas questões da FGV, por sinal ela acaba pegando algumas questões também de vários concursos, então acho interessante a gente trabalhar com essas duas bancas aqui, fechou? Então vamos lá, olha o que temos para essa primeira questão. Uma variável aleatória x tem função de probabilidade dada por. Então aqui, galera, ele colocou para a gente o que seria uma função de probabilidade. Essa variável discreta que tem uma certa função de probabilidade, a gente já escreve da seguinte maneira, vou colocar aqui, ó, a gente já escreve da seguinte maneira, como a probabilidade de x igual a um valor que eu vou chamar de x. Aqui está. Tudo bem? E esses valores são fornecidos aqui para a gente. O que essa questão está nos colocando? Que esse x ele pode variar de 0 a 3. Ou seja, significa que temos ali 4 probabilidades. A probabilidade dessa variável aleatória x valer, respectivamente, deixa eu só colocar aqui para a gente bem organizado, essa variável aleatória x valer para a gente, respectivamente, a variável aleatória x valer, respectivamente, 0, 1, 2 ou 3. É assim que significa essa notação. Essas aqui é a minha função de probabilidade, a qual ele já dá os valores aqui para a gente. Ele fala que quando essa variável aleatória x vale 0,5, aliás, vale 0, me desculpe, a probabilidade que a gente vai ter é de 0,5. Agora, se a variável aleatória vale 1, a probabilidade que teremos aqui é de 0,2. Se a variável aleatória vale 2, a probabilidade que eu vou ter é de 0,1. E, por fim, se a variável aleatória vale 3, a probabilidade que teremos é de 0,2. Então, veja que os valores da variável aleatória, esses valores da variável aleatória é o cara que fica dentro do parênteses, ó. É o cara que fica aqui na igualdade do parênteses. Tudo bem? Isso aqui representa para mim os valores dessa variável aleatória, que nesse caso varia de 0 a 3. E aqui a gente tem as probabilidades respectivas: 0,5, 0,2, 0,1 e 0,2. E perceba que aqui ele colocou para a gente todo o espaço de probabilidades possíveis. Note que se você fizer o somatório dessas probabilidades, você vai obter exatamente 1 ou 100%. Tudo bem? E se a gente quiser utilizar uma linguagem matemática, você vai perceber que o domínio dessa função, que eu vou chamar de x, equivale a esses valores aqui: 0, 1, 2 ou 3. Esse aqui é o domínio da função. Ela pode assumir valores de 0 a 3. Tudo bem? Então, essa é a função de probabilidade que a gente está trabalhando. Aí ele vem e coloca para a gente o seguinte: ele quer a probabilidade de que o valor de x seja maior do que 2. Como é que a gente escreve isso, Pedro? Ele está pedindo para você calcular a probabilidade da variável aleatória x ser maior do que 2. A probabilidade para que a variável aleatória x seja maior do que 2, no caso dessa questão, a gente só tem uma possibilidade. É a probabilidade do x ser de exatamente 3. Ou seja, intuitivamente, o que a questão está pedindo para você calcular? A probabilidade de x ser igual a 3. Pronto. E com isso, qual o resultado que teremos aqui?
0,2. Simples assim. E com isso, a alternativa correta, claro, 0,2 ou 20%. Tanto faz. E com isso, a alternativa correta vai ser qual? A letra B de bola. Veja, uma questão da FGV, da Receita Federal, que a gente está resolvendo aqui. Questão bem didática para a gente poder trabalhar. Outras probabilidades poderiam ser pedidas. Quer ver? Eu vou colocar aqui um segundo exemplo para a gente. Se a questão pedisse para a gente calcular a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual a 1. Se ele pedir para a gente a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Bem, aqui a gente tem duas possibilidades, que é x igual a 0 e x igual a 1. Então, a gente vai calcular isso aqui como a probabilidade do x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser igual a 1. Com isso, a probabilidade pedida vai ser o quê? 0,5 mais 0,2, que equivale para a gente a 0,7 ou 70%. Aqui está. Tudo bem? Então, seria um exemplo que poderia ser pedido para a gente. Olha, e a gente, por sinal, pode trabalhar com propriedades que aprendemos nos cálculos de probabilidade. Se uma questão pedisse para a gente calcular, por exemplo, a probabilidade de x, da variável aleatória x ser menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Como é que a gente poderia fazer isso? Ah, Pedro, menor ou igual a 2 é calcular a probabilidade de x ser igual a 0, 1, 2, e depois fazer o somatório. Perfeito. Mas espera aí, nessa de cima eu já não calculei a probabilidade do x ser maior do que 2? E veja que essa probabilidade do x ser maior do que 2 é exatamente o complementar de ser menor ou igual a 2. Então, malandramente, calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 2 é a mesma coisa que pegar 1 ou 100% e subtrair a probabilidade do x ser o quê? Maior do que 2. Se do total de casos que é 100% eu jogar fora todos os casos em que esse x é maior do que 2, o que vai sobrar para mim? Todos os casos que ele é menor ou igual a 2. E com isso a gente vai ter aqui 1 menos 0,2, que equivale para a gente a 0,8 ou 80%. Um outro tipo de pergunta que pode aparecer para a gente. Tranquilo? Então, é interessante que você leve para a prova esses dois tipos de exercícios aqui. Essa ideia de você calcular uma probabilidade complementar. Aqui é só um exemplo, tá? Ou essa ideia de você calcular a probabilidade com essa desigualdade pedida, fazendo a soma de várias probabilidades, como acabamos de fazer aqui. Beleza? São tipos de questões aqui bem recorrentes em prova envolvendo esse tipo de conteúdo. Então fica ligado com isso daqui. Fechou, galera? Beleza isso? É fazível, dá para a gente fazer legal. Vamos a mais questões aqui. Agora temos o seguinte, seja x uma variável aleatória discreta. Quando ele fala para a gente que a variável aleatória ela é discreta, significa que ela só vai assumir o quê? Ela só vai assumir aqui para a gente valores inteiros, ou seja, ela só vai assumir para a gente valores fixos, beleza? No caso da FGV, quando ele coloca para a gente discreta, já entenda isso daí como sendo valores fixos naturais, tudo bem? Acaba sendo uma imprecisão aqui da questão, beleza? Mas quando a gente fala variável aleatória discreta, a ideia dela assumir um valor fixo, beleza? Um valor exato, ela não vai corresponder a um intervalo de valores aqui. Fechou? Cuja função de distribuição de probabilidade acumulada é dada por isso daqui. Em geral, a gente vê isso para várias bancas, viu? Quando ela coloca variável aleatória discreta, comumente equivale a ser valores inteiros, tudo bem? A gente não vai estar considerando aqui valores quebrados, valores com vírgula. Fechou? E ele pegou e colocou o seguinte, aqui ele forneceu para a gente a função de distribuição de probabilidade acumulada. Pedro, o que significa essa função de distribuição de probabilidade acumulada? Significa uma coisa, ele fala que essa função f de x, ela vai equivaler o que para a gente? Ela vai equivaler à soma das probabilidades até chegarmos a esse valor x. Tudo bem? É isso que a gente vai estar calculando. Ou seja, a ideia é a gente fazer aqui um somatório de probabilidades de x igual a um certo valor. E esse valor limite que a gente vai parar
o último valor que a gente vai somar é exatamente esse x aqui que aparece para a gente. Tudo bem? Então, seria mais ou menos essa ideia. Vou colocar aqui de uma maneira geral, que se costuma aparecer em prova, e x igual a zero, até chegarmos a esse valor x que aparece aqui para a gente. Beleza? Ou seja, veja que o último valor que a gente vai estar somando é exatamente esse daqui. Tranquilo? Então, essa seria a ideia. Então, calcula essa probabilidade acumulada é a gente fazer a soma da probabilidade de x ser igual a zero, x igual a 1, até chegarmos o quê? Ao último camarada que aparece aqui para a gente. A probabilidade de x ser igual a x. Seria mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Ou seja, é uma soma de probabilidades aqui que a gente está trabalhando. Fechou? Então, vamos ver o que temos aqui nessa função para a gente aprender a interpretá-la. Olha, aqui a gente então tem a função de distribuição acumulada. O que ele fala para a gente? Ele fala que essa função vale zero para todo x menor do que zero. Ou seja, significa então que eu não estou somando nada de probabilidade até encostar no zero. Até encostar no zero, eu não tenho nada de probabilidade, ela vale exatamente zero. Aí você vai prestar atenção nesse tipo de função nas igualdades. Veja que a primeira igualdade que aparece aqui para você, na desigualdade, é para x igual a zero. E note que para x igual a zero é a primeira probabilidade que você tem aqui, que é de 0,5. Significa, então, que essa função f, até a gente alcançar o valor zero, isso aqui equivale a quanto para a gente? Equivale exatamente à probabilidade de x igual a zero. Ou seja, você vai somar essas probabilidades até chegarmos ao zero. E isso daqui equivale a quanto para a gente? Ele já deu aqui o resultado, 0,5. Essa aqui é a função de probabilidade acumulada. Tudo bem? Beleza essa ideia? Fechou isso daí? Massa, Pedro. Show de bola. Pedro, então o que seria, por exemplo, f de 1? F de 1 equivale para a gente ao quê? Equivale à soma das probabilidades até a gente chegar no 1. Ou seja, seria a probabilidade de x igual a zero até x igual a 1. Veja que o valor que a gente tem aqui é o valor que a gente vai parar. O valor que a gente tem aqui é o valor que a gente vai parar no somatório. Tudo bem? E note que essa probabilidade vai equivaler a quanto para a gente? Eu vou continuar tendo esse valor como 0,5. Veja que a gente vai continuar tendo 0,5 até eu encostar no 2. Então, significa que esse resultado continua sendo 0,5. Ué, mas espera aí, mas a probabilidade de x ser zero é 0,5. Se a probabilidade de x ser igual a zero é 0,5, como a gente viu na parte anterior, então significa que a probabilidade de x ser igual a 1 vai ter que obrigatoriamente ser igual a quanto? A zero. Afinal, 0,5 mais 0 dá exatamente 0,5. Então, daqui, a gente pode concluir que a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a exatamente zero. Então, acabamos de encontrar aqui duas probabilidades. Pedro, e como é que a gente faria agora para calcular até o 2? Até o 2 é a soma das probabilidades até alcançarmos o valor 2. Ou seja, a probabilidade do x ser igual a zero, mais a probabilidade do x ser igual a 1, e mais a probabilidade do x ser igual a 2. Aqui está. Note que a probabilidade do x ser zero, a gente já calculou. Isso aqui é 0,5. Do x ser igual a 1, a gente já calculou. Isso aqui é zero. E a soma dessas probabilidades até o 2, agora já temos a igualdade. Ó. Igualdade de 2, a soma dessas probabilidades tem que dar quanto? 0,6. Então, significa que o resultado que eu vou ter que chegar aqui no final é de 0,6. Aqui está. Ah, mas olha que legal. Esse 0,5 aqui que eu tenho positivo, eu posso pegar esse camarada e passar para o outro lado o quê? Negativo. E assim, 0,6 menos 0,5 dá 0,1. E assim a gente consegue encontrar a probabilidade de x igual a 2. Então, a probabilidade de x ser exatamente 2 é igual
a 0,1. Aqui está. Então, já temos aqui, olha, 3 probabilidades. A probabilidade do x ser igual a 1, do x ser igual a 0 e do x ser igual a 2. Já temos essas 3 probabilidades aqui. 0, 1 e 2. Que, por sinal, essa probabilidade do x ser igual a 2, a gente poderia ter calculado de uma maneira diferente. Não sei se você percebeu, mas uma outra maneira da gente calcular essa probabilidade do x ser igual a 2, que é exatamente essa igualdade que a gente tem aqui, bastava a gente fazer o quê? Eu calcular a soma das probabilidades até o 2 e subtrair pela soma das probabilidades até o primeiro cara anterior a ele. E quem é o cara anterior a ele? O 0. Ah, beleza, Pedro. Então significa que para a gente encontrar a probabilidade da igualdade que eu tô, é só subtrair esse cara pelo da igualdade anterior? Perfeito. Ou seja, calcular a probabilidade de x igual a 0 era pegar a função em x igual a 2 e subtrair pela função em x igual a 0, que é exatamente as duas igualdades que você tem aqui. E você consegue calcular de uma maneira mais rápida. Então, com isso, quem é a probabilidade de x igual a 2? 0,6 menos 0,5. Que dá quanto? 0,1. Aqui está. Ah, Pedro, então acho que eu já peguei as manhas. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a probabilidade do x igual a 5, que é a próxima igualdade que a gente tem aqui, ó. A próxima igualdade que eu tenho é x igual a 5. Essa probabilidade até o 5 dá exatamente 1. Então, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser exatamente 5, isso aqui vai equivaler ao quê? A função até o 5 menos a igualdade anterior. A igualdade anterior que eu tenho é do x igual a 2, que é 0,6. Ou seja, vai ficar então 1 menos 0,6 e o resultado final dá 0,4. Ah, Pedro, então significa que diretamente a gente tem os valores de 3 probabilidades. De certa forma, eu tenho o valor da probabilidade de x ser igual a 5. Essa probabilidade é 0,4. Tem o valor da probabilidade x igual a 2, que dá exatamente 0,1. E tem uma probabilidade do x ser igual a 0. E essa probabilidade dá 0,5. E, por sinal, a soma das probabilidades dá exatamente 1 ou 100%. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou deixar grudadinho. Só para ficar grudadinho aqui, bonitinho. Então, a gente vai ter que a probabilidade de x é igual a 5 é igual a 0,4. Só para ficar grudado, tá? Bom, aqui está. Então, significa que todas as outras probabilidades que a gente não tem valem 0. Pedro, quais são as outras probabilidades que a gente não tem um valor que é diferente de 0? Do x igual a 1. Olha, veja que aqui, ó, do x igual a 0, x igual a 2 e x igual a 5, são exatamente os caras que a gente tem igualdade aqui. Então, esses camaradas terão probabilidade diferente de 0. Todos os outros valores naturais, da primeira igualdade até a última, que não tem essas igualdades, a probabilidade vai valer 0. Pedro, quais são esses valores? Bem, a partir do 0, quem não tem igualdade é o x igual a 1, o x igual a 3 e o x igual a 4. São todos os caras que não têm igualdade, do 0 até chegarmos ao 5. Ah, beleza, Pedro. E todas essas probabilidades valem exatamente 0. Aqui está. Beleza? Então, como é que a gente pode garantir isso daqui? A gente pode garantir isso daqui porque são todos os caras que não possuem igualdade. Beleza? Não tem igualdade. Não tem igualdade na função em f de x. E, de novo, quem é esse f de x?
É a função de distribuição de probabilidade acumulada, que a gente vai somando as probabilidades. Fechou? Beleza essa ideia? A partir disso daqui, agora a gente consegue calcular tudo isso que ele está pedindo para a gente. Começando com a primeira. A probabilidade do x ser igual a 2 é de 0,6? Não, do x ser igual a 2 é de 0,1. Falou besteira. Isso aqui é 0,1. Beleza? É de 0,1. E, novamente, note que o que a gente utiliza para poder calcular as probabilidades é fazer a subtração de duas acumuladas sucessivas. A da igualdade que eu quero menos a da anterior. É sempre dessa forma. Beleza? Pedro, aqui a questão está pedindo para calcular a probabilidade do x está entre 3 e 4. Bem, nesse caso, a gente não tem valores de x entre 3 e 4. Essa probabilidade é zero. Beleza? Agora na letra C. Olha, probabilidade condicional. Eu quero a probabilidade do x ser maior do que 4, dado que o x é maior do que 2. Pedro, como é que a gente calcula essa probabilidade? Vamos calcular essa probabilidade. Vamos tentar aqui, ó. O que é a probabilidade do x ser maior do que 4, dado que ele é maior do que 2? Isso aqui é a condição. A gente aprendeu que probabilidade condicional, eu vou fazer a interseção. Qual que é a interseção de valores maiores do que 4 e maiores do que 2 sucessivamente? Ué, são valores maiores que 4. Beleza? A interseção desses dois conjuntos equivale exatamente aos números maiores do que 4. E maiores do que 4, a gente só tem o quê? O x igual a 5. E eu vou ter que dividir isso aqui pela condição. Quem é a condição? Equivale à probabilidade do x ser maior do que 2. Probabilidade do x ser maior do que 2. Isso daqui. Bem, a probabilidade do x ser igual a 5, só para reforçar, esse x igual a 5 saiu de onde? Da interseção do x ser maior do que 4 e o x ser maior do que 2. A interseção desses dois conjuntos é o x ser exatamente igual a 5. Afinal, só tem um valor, que é maior do que 4, por isso que ficou ele. Beleza? E qual que é a probabilidade do x ser exatamente igual a 5? 0,4. Agora, qual a probabilidade do x ser maior do que 2? O x ser maior do que 2, a gente só tem um caso também, né? É o x ser igual a 5. Porque todos os outros valem zero, então você não precisa colocar. Então, isso aqui vai ficar para a gente 0,4 dividido por 0,4, que dá exatamente 1. Beleza? Note que essa probabilidade aqui do x ser maior do que 2, eu também só tenho um caso. É exatamente a probabilidade do x ser igual a 5. Só tem um caso, olha, que o x é maior do que 2. Lembrando que 3 e 4 dá zero, então você pode desconsiderar. Fechou? A questão colocou 0,8, falou besteira. Agora, como é que a gente calcula essa probabilidade da letra D de dado? Da letra D de dado, vou calcular aqui, ó. Da letra D de dado. Eu vou ter que fazer a probabilidade da interseção. Qual que é a interseção ser maior que 3 e maior que 1 ao mesmo tempo? Só pode ser maior do que 3. Esse maior que 3 já é a interseção dos dois. Quais valores a gente tem que é maior do que 3? Só o 5. Então, vai ficar aqui para a gente, de novo, a probabilidade do x igual a 5. Dividido por. Agora, a condição é a probabilidade do x ser maior do que 1. Probabilidade do x ser maior do que 1. Qual a probabilidade do x valer exatamente 5? É o 0,4. Dividido. Qual a probabilidade do x ser maior do que 1? Eu só tenho dois casos que o x é maior do que 1. X igual a 2 e x igual a 5. Ou seja, vai ficar então aqui para mim 0,1 mais 0,4, que é 0,4 dividido por 0,5. Ao fazer essa conta, é só dobrar o 0,4, ficando para a gente 0,8. Tudo bem? Note que esse x maior do que 1 ficou o que para a gente? X igual a 2, que é o do 0,1, e x igual a 5, que é o do 0,4. Tranquilo? Na verdade, ali o certinho é escrever px igual a 2 e px igual a 5, tá? Só colocando de forma mais resumida para caber aqui para a gente. Agora, este caso aqui que está aparecendo para a gente. Para este caso, eu quero a interseção do x ser maior do que 1 e menor do que 4 sucessivamente. Quais são os valores que são maiores do que 1 e menores que 4 simultaneamente? Maior do que 1? 2, 3, 4, 5.
e vai ter que ser menor do que 4, né? Tiro 5, tiro 4. Sobrou o que para a gente? 2 e 3. Então, valores maiores do que 1 e menores do que 4, eu tenho o 2 e o 3. Só que entre o 2 e o 3, eu só vou ficar com 2. Porque é o único que tem o quê? Um resultado diferente de zero de probabilidade. Então, vai ficar aqui para mim a probabilidade do x ser igual a 2. Lembrando que em cima é sempre a interseção. Se você está em dúvida em relação a como calcular essa probabilidade condicional, eu sugiro que você volte na última aula e estude, veja mais questões envolvendo essa ideia de probabilidade condicional. Isso é importante e todas aquelas aulas que a gente teve de probabilidade são pré-requisitos para essa daqui que a gente está trabalhando. E para todas as demais, não só para isso daqui, tá? Aqui, probabilidade x é igual a 2. Agora, a condição é que o x seja menor do que 4. Ou seja, probabilidade do x ser menor do que 4. Bem, a probabilidade do x ser igual a 2 é o 0,1. Agora, qual a probabilidade do x ser menor do que 4? Menor do que 4 eu só tenho dois casos, o 0,5 e o 0,1. Ou seja, vai ficar então quanto aqui para a gente? 0,5 mais 0,1. 0,5 mais 0,1. Então, vai ficar aqui para a gente 0,1, que é a probabilidade do x ser igual a 2, dividido por 0,6. Deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui em algum desses cálculos malucos aqui. Vamos ver, probabilidade do x está entre 3 e 4, essa probabilidade tem que dar 0. Probabilidade do x ser exatamente 2 é o 0,1. Está correto isso, que é a diferença desses dois valores aqui. Probabilidade do x valer 5 é 0,4, tá legal. 3, 4, 5 vai ficar 0,4 dividido por 0,4 aqui mesmo, que dá exatamente 1. Tá correto isso. Condicional ali, probabilidade de x ser maior do que 1, vai ficar x igual a 2, x igual a 5, que dá 0,5, perfeito. Então, 0,4 sobre 0,5, isso é 0,8. E a probabilidade do x ser maior do que 1 e ao mesmo tempo menor do que 4, eu só tenho dois casos, que é o 2 e o 3. Então, realmente vai ficar 0,1 ali. E embaixo, menor do que 4, eu só tenho 0, 1, 2, 3. Então, é 0,5 mais o 0,1. Está correto isso? Que dá 0,1 sobre 0,6, que dá 1/6. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho para saber se não houve algum problema dessa questão ter sido anulada, alguma coisa do tipo. É isso mesmo, pessoal. Verificando aqui, realmente essa questão ela foi anulada pela banca, tá? Mas eu quis trazer essa questão porque ela é bem didática, envolvendo essa ideia de função de distribuição acumulada, beleza? Então, assim seria a maneira da gente resolver esse tipo de questão. Mas só para a gente poder brincar aqui um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena adaptada nessa questão para ela pelo menos ter alguma alternativa correta aqui para a gente, beleza? Mas essa questão ela foi anulada pela banca. Mas eu achei interessante aqui trazê-la, porque essas questões assim que são mais matemáticas mesmo, igual a gente fez aqui, são interessantes que é para a gente ver como que isso daqui pode aparecer para a gente. É importante a gente também saber como que se calcula. A gente não ficar só preocupado, no caso do Sebrasp, em interpretar e calcular. Poxa, às vezes a gente não sabe nem calcular, entender bem a matéria, por isso que é importante isso daqui para a gente. Por isso, a alternativa correta é qual? A letra D de dado. Beleza, galera? Então fica ligado, olha, com todas essas ideias que a gente passa aqui para vocês. Esses tipos de probabilidades aqui que a gente calcula, das desigualdades, essa ideia de fazer um menos uma probabilidade para poder encontrar uma probabilidade que eu quero, isso aqui é importante. E essa ideia da função de distribuição acumulada, que é a soma de probabilidades aqui que a gente vai estar trabalhando, igual fizemos aqui, ó, de uma maneira um pouco esquematizada de como que funciona isso daqui. Beleza? E a ideia que eu passei para vocês é que as probabilidades efetivas que a gente vai ter são exatamente aquelas probabilidades que a gente tem o quê? A igualdade. Veja que a gente só teve igualdade de 0, de 2 e de 5. Então, são esses caras que vão ter resultado de probabilidade. E quais serão os resultados dessa probabilidade? É pegar o que vem na linha do que você quer, menos o de trás. 1 menos 0,6 dá 0,4. 0,6 menos 0,5 dá 0,1, que é a probabilidade do x igual a 2.
Como aqui eu não tenho de quem subtrair, a probabilidade, então, do x igual a zero é exatamente 0,5. Beleza? A gente consegue calcular de uma maneira bem legal isso daqui. Olha o que temos agora. Uma variável aleatória discreta. X tem função de probabilidade dada por... Então, temos uma variável aleatória discreta x. Essa aqui é a função de probabilidade dela. Ou seja, a probabilidade do x valer menos 2, menos 1, 0 e 1. É isso que ele está colocando para a gente. Tudo bem? E ele coloca para a gente f de x é a função de distribuição x para todo x real. Beleza? Lembrando que quando ele trabalha com a gente com f, isso aqui equivale ao que para a gente? A função de distribuição acumulada. Beleza? Função de distribuição acumulada. Vou te falar que a FGV ela deu um vacilo de não colocar isso aqui para a gente. Mas deveria ter colocado, beleza? Vou até olhar se essa questão não foi anulada aqui também. Ela não foi anulada, essa questão. Ele deixou exatamente com esse escrito, viu? Então, fica ligado, ó. Se ele está utilizando aqui, ó, por convenção, esse f, é a função acumulada, se você vai em questões da FGV. E o que ele pede para você? Ele pede para você calcular f de menos 0,8. É isso que ele está pedindo para você. Quem é f de menos 0,8? É isso aqui que ele está pedindo para você. Pedro, mas como é que a gente vai calcular esse f de menos 0,8? A ideia é a gente fazer a soma das probabilidades até chegar nesse menos 0,8. É esse que é o objetivo. É como se a gente estivesse calculando isso aqui. A probabilidade do x ser o quê? Menor ou igual a menos 0,8. É isso aqui que a gente está calculando. Então, é fazer a soma das probabilidades até chegar no menos 0,8. Pedro, quais são essas probabilidades que a gente vai ter? Bem, quais são os números que são menores ou iguais a menos 0,8? O menos 0,2 e o menos 0,1. Ou seja, isso aqui é a probabilidade do x ser igual a menos 2, mais a probabilidade do x ser igual a menos 1. Aqui está. Percebeu? Então, a gente vai fazer a soma das probabilidades até o quê? Valores que são menores ou iguais ao menos 0,8. Pedro, eu vou pegar o x igual a zero? Não, porque o zero ele já é maior do que o menos 0,8. Então, a gente só fica com essas duas probabilidades. Então, isso daqui vai ser igual. Qual a probabilidade do x valer menos 2? 0,1. Qual a probabilidade do x valer menos 1? 0,2. Fazendo a soma dessas probabilidades, quanto que a gente vai ter? 0,3. Aqui está. Então, a função f de menos 0,8 equivale para a gente a 0,3. Beleza? Essa ideia que eu coloquei aqui para vocês, como se fosse o somatório das probabilidades, até eu encostar nesse camaradinho aqui, ó, é só para a gente perceber que realmente eu vou ter que ficar somando várias probabilidades. Mas a maneira certinha da gente representar isso daqui é da seguinte maneira. É com uma probabilidade do x ser menor ou igual àquele x. Beleza? Veja que, de certa forma, eu faço uma distinção da variável aleatória. É como se essa variável aleatória x fosse um grande conjunto, tudo bem? E do outro lado a gente estivesse especificando qual é esse valor. Esse valor a gente sempre coloca como valores minúsculos. Beleza? Então, especificamente, é isso daqui que a gente está mostrando como uma função de distribuição acumulada. É calcular a probabilidade do x ser menor ou igual àquele valor ali que está dentro do parênteses para a gente. Fechou? Deixa eu só escrever bonitinho aqui, ó. Menor ou igual. Na essência é isso daqui. Ah, beleza, Pedro. Show de bola. E com isso, qual a alternativa correta? Daqui. A alternativa correta é a letra A. 0,3 ou 30%. Tranquilo? Beleza essa ideia? Fechou isso daqui? Massa, Pedro. Show de bola. Vamos lá, mais questões aqui pra gente. Suponha que x é uma variável aleatória discreta tal que ele fala que a probabilidade do x valer exatamente k é igual a c sobre n. Para k variando de 1 até n ao quadrado. Isso é uma constante qualquer.
Então, o que ele está falando para a gente? Que dando valores para esse K, o valor da probabilidade é C sobre N. Vamos fazer alguns exemplos. Se eu quiser calcular a probabilidade do X valer exatamente 1, a probabilidade do X valer exatamente 1, K igual a 1, é C sobre N. Não tem nem o que substituir aqui. É diretamente o C sobre N. Agora, se eu quiser calcular a probabilidade do X valer 2, essa probabilidade também vale C sobre N. E isso aqui vai acontecer indefinidamente, até eu chegar à última probabilidade. Quem é a última probabilidade? N ao quadrado. A probabilidade do x valer n ao quadrado é C sobre N. Aqui está. Mais uma coisa a gente aprendeu. Se eu fizer a soma de todas essas probabilidades, obrigatoriamente, eu disse obrigatoriamente, isso aqui tem que dar quanto? 1 ou 100%. Então, obrigatoriamente, a soma de todas essas probabilidades, o somatório de todas essas probabilidades, vou utilizar aqui ó, o símbolo, o somatório de todas essas probabilidades x igual a k, onde esse k varia de 1 a n ao quadrado, percebeu que o k varia de 1 a n ao quadrado? Essa variação fica aqui, de 1 a n ao quadrado, dessa função de probabilidade. Isso aqui equivale à soma de todas aquelas probabilidades. Beleza? Então, significa o seguinte, que isso aqui que eu acabei de escrever, esse somatório aqui, equivale ao que para a gente? Equivale à probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2, mais tananã, até eu chegar ao último cara. A probabilidade do x ser igual a n ao quadrado. Tá vendo? É a soma de todas essas probabilidades. Você está vendo que o valor do k a gente substitui bem aqui, ó, dentro do parênteses. Então, eu fui substituindo, no lugar desse k, os valores do 1 até o n ao quadrado. Tudo bem? Agora, vamos aqui calcular essa probabilidade aqui. Primeiramente, quantos termos a gente tem aqui somando? Quantos termos aqui eu tenho somando? Eu tenho um termo, dois termos, n ao quadrado termos. Ah, interessante, Pedro. Eu sei que a probabilidade do x é igual a 1 é C sobre N. E a mesma coisa vai acontecer para todas as outras probabilidades. É tudo C sobre N. Então, a soma dessas probabilidades C sobre N vai aparecer para a gente quantas vezes? N ao quadrado vezes. E obrigatoriamente a soma dessas probabilidades tem que dar exatamente 1 ou 100%. Ou seja, como eu tenho coisas iguais sendo somadas, é a mesma coisa que transformar em uma multiplicação. Ou seja, esse C sobre N aparece para mim N ao quadrado vezes. E esse resultado tem que dar 1 ou 100%. Agora é só fazer continha. Eu posso simplificar esse N aqui de baixo com o quadrado. Como a questão pede para a gente encontrar o valor de C, então C é igual a, então a gente vai isolar o C. Para isolar o C, esse N que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Com isso, então, teremos que C, que é a constante, é igual a 1 sobre N. Aqui está. E com isso, a alternativa correta é qual? A letra B de bola. C igual a 1 sobre N. Fechou? Beleza isso? A alternativa correta é a letra B. Vamos lá, mais questões aqui para a gente. A função de distribuição de probabilidade acumulada da variável número de anos de experiência de magistrado de um dado tribunal é dado por. Veja que ele já definiu aqui para você. É uma função de distribuição de probabilidade acumulada. Beleza? Ou seja, aqui a gente tem para x igual a 0. Aqui a gente tem até 5, até 10, até 15, até 25, até 35 anos. E a gente foi somando essas probabilidades. Tudo bem? Então, a probabilidade que o magistrado escolhido ao acaso
tem experiência, ó, probabilidade de que ele tenha experiência maior do que 5 e menor ou igual a 15 anos. É igual a. A questão está pedindo para você calcular a probabilidade para que a experiência dele, x, seja maior do que 5 e, simultaneamente, menor ou igual a 15. É isso daqui que ele está pedindo para você. Isso daqui que ele está te pedindo. Pedro, e como é que a gente vai fazer para calcular essa probabilidade pedida? Bem, a gente poderia calcular as probabilidades isoladas, sem problema algum. Por exemplo, Pedro, como é que eu faria para calcular a probabilidade do x ser igual a 5? Eu vou colocar aqui para a gente, ó. A probabilidade do x ser igual a 5. Calcular a probabilidade do x ser igual a 5 é vir diretamente para cá, ó. É fazer do x igual a 5 que a gente tem aqui, menos o anterior. 0,3 menos 0 fica exatamente 0. 0,3, desculpa. Então, a probabilidade do x ser igual a 5 é 0,3. A probabilidade do x ser igual a 10, como ali a gente está falando em distribuição acumulada, é só pegar o da frente menos o de trás. Do x igual a 10 é aqui. Eu vou subtrair pelo de trás. 0,48 menos 0,3 dá 0,18. A probabilidade do x ser igual a 15, eu vou fazer até o 15, tá? Então, vamos fazer tudo aqui. 15, 25, 35. X igual a 25. E x igual a 35. Isso aqui vai equivaler, então, para a gente ao quê? Do x igual a 15, eu vou pegar o do 15 e subtrair pelo anterior. 0,69 menos 0,48. Eu não vou subtrair 48, não. Vou tirar 0,5 logo. Se eu tirar 0,5, ficaria 0,19. Como eu tirei 2 centésimos em excesso, então vai dar 0,21. Nem precisava, né? Do 25 é fazer o do 25 menos o anterior. 0,85 menos 0,89. Que é menos, tá? 0,85 menos 0,69. Essa diferença aqui vai dar para a gente 85. Se eu tirar 70, ficaria 15. Como eu tirei 1 em excesso, então vai ser 16. E por fim, do 35 é 1 menos 0,85. Que dá 0,15. E se eu fizer a soma dessas probabilidades aqui, vai fechar 1 ou 100%. Beleza? Esse aqui é todo o nosso espaço de probabilidade. Fechou? A gente pegou todas as igualdades ali que aparecem para a gente. A gente poderia já o quê? A partir do momento que eu tenho todas as probabilidades, eu venho aqui e calculo o que ele está pedindo para mim. A probabilidade do x estar entre 5 e 15, lembrando que eu tenho a igualdade no 15, equivale a quanto? Bem, o x tem que ser maior do que 5. Maior do que 5, então você exclui a primeira probabilidade. Como pode ser igual a 15, então eu vou pegar a probabilidade do x ser 10, mais a probabilidade do x ser igual a 15. E essa probabilidade equivale a quanto? Do x ser 10 é 0,18 e do x ser 15 é 0,21. 0,18 mais 0,21, isso aqui dá 0,39. E com isso, a alternativa correta é qual? A letra A. Uma outra maneira também da gente fazer esse tipo de questão é a gente ir diretamente para aquelas funções de distribuição acumulada, sem a gente precisar encontrar um por um. Por exemplo, Pedro, como é que você faria a construção desse daí? Bem, como aqui ele está pedindo para mim a probabilidade do x do 5 até o 15, eu vou começar pelo camarada no final. Quem é o camarada que está no final com igualdade? Com igualdade, o camarada que a gente tem no final é o 15. Então, vou pegar a função de distribuição acumulada até o 15. Ou seja, eu vou utilizar, então, f de 15. E eu vou subtrair esse camarada pelo camarada da esquerda. Agora, esse camarada que está na esquerda, eu vou ter que prestar atenção na desigualdade.
Note que esse camarada que a gente está aqui na esquerda, ele tem que ser maior do que 5. Então, eu não posso pegar o exatamente 5. Qual o primeiro que a gente tem maior do que 5? É o 10. Então, basta fazer o quê? F de 15 menos agora F de 10. Quem é o F de 15? O F de 15 é o 0,69. Quem é o F de 10? É o 0,48. 0,69 menos 0,48. Deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui, né? 0,69. Ah, não. Desculpa, deixa eu ver. Não, na verdade, pessoal, desculpa, tem que pegar exatamente ali do 5 ali que ele colocou pra gente. Tem que pegar exatamente o do 5. Aqui, ó. Eu tenho que tirar esse camarada, porque senão eu vou estar jogando fora uma coisa que me interessa. Se eu pegar e jogar fora o 10, aí eu estou tirando do resultado da probabilidade, né? Desculpa, ainda bem que deu tempo de corrigir. Então, na verdade, você vai tirar até o 5, aquele cara da desigualdade que aparece ali para você mesmo. Aqui está. É até o 5 mesmo. É o cara que aparece na desigualdade. Tranquilo? Agora, se tivesse o igual, aí sim que você iria pegar o anterior. Aí sim que você pega o anterior. Então, se tiver essa igualdade ali no último, ou seja, nesse cara que está à esquerda, no cara da esquerda, se tiver essa igualdade, aí sim que você pega o anterior. Tudo bem? Só confundir as bolas aqui. O F15 equivale para a gente a 0,69. E eu vou ter que subtrair o F5, que é o 0,3. E o resultado dá 0,39. Aqui está. Tranquilo? Exemplo. Se tivesse aqui a probabilidade, agora com a igualdade do XC. Vou colocar a igualdade aqui, ó. Opa, ficou muito embaixo aqui. Se a questão pede para a gente a probabilidade do X está exatamente do 5 ao 15, aí o camarada da direita, igualdade, eu venho aqui direto, 0,69. Menos o cara da esquerda, como ele quer a igualdade no 5, então eu vou pegar o anterior a ele. O anterior a ele é quem? O 0. Que vai dar exatamente o 0,69. E que faz sentido, olha, do 5 até o 15, isso aqui vai me dar 0,69. Beleza, tranquilo? Então é se tiver a igualdade que você joga fora o cara que aparece antes dele. Para você ganhar um pouquinho mais de tempo na hora de fazer questão de fora. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, mais questõezinhas aqui com essas ideias. Considere a variável aleatória do tipo discreta relativa às fases de andamento de um processo, podendo assumir apenas 3 valores numéricos, 1, 2 e 3. Então, veja que essa variável aleatória x só assume 3 valores, 1, 2 e 3, conforme o mesmo esteja em conhecimento, liquidação ou execução, respectivamente. Aí ele fala, Fzão é a função de distribuição acumulada correspondente. E aí ele coloca para você, com o Fzão de 1,17 equivalendo a 0,15 e Fzão de 2,76 equivalendo a 0,45. Beleza? Então vamos lá, para a gente poder interpretar isso daqui. Se ele coloca para mim que Fzão de 1,17 é igual àquele valor, primeiro, quem é Fzão de 1,17? É a probabilidade do x até 1,17. É a probabilidade do x até 1,17. Ou seja, eu vou somar as probabilidades até chegar no 1,17. Tudo bem? Até chegar no 1,17. Quais valores de x eu tenho possíveis? Eu tenho x igual a 1. Poderia o x igual a 2? Não, o 2 passa. Então, a gente só vai ficar com a probabilidade do x valer 1. E essa probabilidade do x valer 1, então, equivale a quanto? A 0,15. Aqui está. Agora, a questão também informou para a gente o Fzão de 2,76. Isso aqui equivale ao que para mim? Equivale à probabilidade do x
ser menor ou igual a 2,76. Aqui está. A probabilidade do x valer até o 2,76, Nesse caso, pode ser 1 ou 2. Ou seja, ou x é igual a 1, ou x é igual a 2. A probabilidade do x valer 1 a gente já tem, é 0,15. E a soma dessas probabilidades tem que dar 0,45. Com isso, qual vai ser a probabilidade, então, do x ser igual a 2? É pegar esse 0,15 que está positivo e passar para o outro lado negativo. 0,45 menos 0,15, isso aqui vai dar para a gente 0,3. Pronto, a gente agora tem aqui duas probabilidades, do x valer 2 e do x valer 1. beleza? E o que está faltando para a gente? A probabilidade do x valer 3. Então, a probabilidade do x valer 3 É o que falta para completar 100%. 0,3 mais 0,15 dá 0,45. Para fechar 100%, falta 0,55. Note que a soma dessas três probabilidades vai dar 1 ou 100%. Aqui está. Com base nisso daqui, vamos agora às alternativas. Letra A. A probabilidade do x ser maior que 1,9, bem, maior do que 1,9 são esses dois. 0,3 mais 0,55 dá 0,85. E ele falou 75. E a probabilidade do x ser menor que 2,5, menor que 2,5 são esses dois, dá 0,45. Falou besteira também. Letra B. A probabilidade do x ser menor que 2,7. Menor que 2,7 são esses dois, tem que dar 0,45. Ok. Aqui está certo. E a probabilidade do x ser maior do que 1,5. Maior do que 1,5 são esses dois. 0,3 com 0,55 dá 0,85. Ok também. Então, a letra B é a alternativa correta. Letra C. A probabilidade do x ser igual a 1 é 0,15. Correto? Do x ser igual a 2 é 0,3. Correto também. Oxe. Tem duas corretas aqui? A probabilidade do x ser igual a 1 é 0,15 e do x ser igual a 2 é 0,3. Tá certo isso? Não está errado, não. Temos duas alternativas corretas aqui. Não vi nenhum problema aqui nessa letra B, não. Ou eu fiz besteira aqui? Ó, a probabilidade do x ser menor do que 2,7. Menor do que 2,7 são esses dois. Dá 0,45. Tá correto isso. Não vi nenhum problema aqui não nessa questão. Será que eu copiei e colei errado aqui? Ah, não, ele falou que é menor do que 0,45. Olha só. Gente, aqui está menor do que 0,45 e não igual. Que mancada, hein? Tá errado. A alternativa correta é a letra C mesmo. Letra D, a probabilidade... Nossa, nem tinha prestado atenção, olha. Aqui está menor do que 0,45 e não igual. Aqui está menor, não está igual, não. Na verdade, é igual, olha. 0,15 mais 0,3 dá igual a 0,45 e não menor. Que besteira, hein? Perdeu a questão por causa disso. Então aqui, ó, falou besteira. Ó. Isso aqui tá errado. Beleza? Letra C tá corretinha. Letra D. A gente tem que a probabilidade do x ser 3 é 0,55. E aqui ele está pedindo para calcular a esperança de x. Olha, isso daqui eu iria explicar em um outro momento. Mas para você já ir sabendo, já acostumando com isso daqui, o que é esperança? A média. Esperança é a mesma coisa que média. Esperança de uma variável aleatória é a mesma coisa que a sua média. É você pegar cada variável e multiplicar pela sua probabilidade. Então, a esperança de x, ela é o quê? É você pegar cada variável que aparece aqui para você, 1, 2 e 3, e multiplicar pelas suas probabilidades. Probabilidade x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3.
E o que você vai fazer no final? Somar essas probabilidades. É isso que você vai fazer. Qual que é a probabilidade do x ser 1? Dá 0,15. Então, aqui vai ficar 1 vezes o 0,15. X igual a... Probabilidade do x ser igual a 2 é 0,3. Então, vai ficar 2 vezes 0,3. Do x ser igual a 3 é 0,55. 3 vezes 0,55. Fazendo essa conta, 1 vezes 0,15 dá 0,15. 2 vezes 0,3 dá 0,6. E 3 vezes 0,55 dá 1,65. A esperança é o somatório desses produtos aqui. Então, a esperança de x, a média da variável aleatória x, equivale, então, a esse somatório aqui. Ó, o 0,15 com 1,65 dá 1,8, que mais 0,6 dá 2,4. Então, a esperança de x é 2,4. Aqui está. A questão falou para a gente que é 2,7, falou besteira. Na letra E, ele fala que a probabilidade do x ser maior que 1,44 e simultaneamente menor do que 3. Espera aí. Entre 1,44 e 3, a gente só tem o 2, que é 0,3. Ele falou para a gente que é 0,85. Falou besteira. Beleza? Isso aqui, ó, ele está falando só do 2. Ó. X igual a 2. Eu só tenho esse número entre 1,44 e 3. E ele fala que a moda de x é 3. O que é moda? Moda é o que tem maior frequência, é o que tem maior probabilidade. A moda aqui para a gente, então, é o cara que tem maior probabilidade. Entre esses três, quem tem a maior probabilidade? O 0,55 é o valor dessa probabilidade. Mas a variável x que possui a maior frequência é o x igual a 3. O 3 é o cara que tem maior frequência. E qual a frequência dele? Probabilidade? O 0,55. Beleza? Então, essa moda equivale ao quê? Equivale ao valor de x com maior probabilidade. Beleza? E esse camarada, ele está representado aqui, ó. Ele é o de maior probabilidade, que é o 0,55. Beleza? Tranquilo isso? Bem, esse aqui está até correto, mas ele errou a probabilidade anterior ali para a gente. Fechou? Tranquilo isso? Massa? Beleza? Tá fazível esse negócio aqui, pessoal? Tá fazível essa loucura aqui? Tá de boa? Então vamos lá. Mais questões aqui para a gente. Vamos lá. Nesse caso, olha o que teremos aqui. Uma variável aleatória x tem função de distribuição acumulada. Beleza? E aqui estão as funções de distribuição acumulada. Tranquilo? Já vai prestando atenção nas igualdades, ó. Temos aqui, ó, igual a 1, igual a 3, igual a 4, igual a 6 e aqui igual a 9. Nesse caso, o que ele está pedindo para calcular? A probabilidade do x valer do 5 ao 9. Mas veja que tem que ser menor do que 9, tá? Então, fica ligado em relação a essa igualdade aí. Tranquilo? E a gente pode o quê? Utilizar aquela ideia que eu te ensinei em aula. Já pensando em quê? Te ensinei algumas questões anteriores. Já pensar nessas igualdades aqui pra gente. Então, veja que o igual a 9 não me interessa. Se o igual a 9 não me interessa, então você não vai ficar com essa probabilidade. Essa aqui é para igual a 9. Ela não me interessa. Porque ali a gente tem a igualdade. Então, calcular esse camarada aqui equivale a fazer o quê? Equivale a calcular f, não de 9, mas f do x igual a 6, que aparece aqui pra gente, olha. Que é o primeiro camarada que a gente tem antes dele com igualdade. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair esse camarada de quem? Do f de... Olha, veja que aqui eu já tenho igualdade. Opa, então pera aí. Então, a igualdade do 5 me interessa. Se a igualdade do 5 me interessa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o cara que está antes do 5. Quem que é o cara que está antes do 5? O 4, que é esse daqui. Ou seja, eu vou subtrair f de 4. E agora é fazer continha. F de 6 equivale a 0,8. F de 4 equivale para a gente a 0,7.
E 0,8 menos 0,7 equivale a 0,1. Aqui está. Essa aqui é a probabilidade do x valer do 5 até o 9. Lembrando que o 9 a gente não vai considerar. Beleza? Por isso que eu excluí aqui o igual a 9, tá? Veja que aqui a gente não tem a igualdade do 9. Então, vou pegar o cara anterior a ele. E com isso, a alternativa correta é qual? A letra A, que aparece aqui para a gente como 0,1. Ah, Pedro, mas eu acho que eu prefiro encontrar as probabilidades. Pode? Claro que pode. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a probabilidade aqui das igualdades. Quais igualdades que a gente tem? A gente tem aqui 5 igualdades. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a probabilidade do x ser igual a 1, do x ser igual a 3, do x ser igual a 4, do x ser igual a 6 e, por fim, do x ser igual a 9. Toda e qualquer outra probabilidade vai valer zero para a gente. Beleza? Qual a probabilidade do x ser igual a 1? É o próprio 0,2. Ora, não teria quem subtrair aqui, a gente fica com 0,2. Agora, subtrai aqui do x igual a 3, eu vou ter que subtrair esses dois seguidos. 0,4 menos 0,2 dá 0,2. Do x igual a 4, subtrai esses dois seguidos. 0,3. Do x igual a 6, subtrai esses dois seguidos. 0,8 menos 0,7 dá 0,1. Por fim, do x igual a 9, subtrai esses dois seguidos. 1 menos 0,8 dá 0,2. Se eu fizer a soma dessas probabilidades, vai fechar 1 ou 100%. Ó, aqui dá 0,7, aqui mais 0,3 dá 1 ou 100%. Tranquilo? Como ele pede para a gente a probabilidade do x valer do 5 até o 9, cara, do 5 ao 9, lembrando que é menor do que 9, eu só tenho 6. Resumindo, ele quer a probabilidade do x ser igual a 6. É isso aqui que ele está pedindo para você indiretamente. Indiretamente é isso que ele está pedindo para você. Fechou essa ideia? Beleza isso? Tranquilo? Vamos resolver algumas questõezinhas aqui do Sebrasp para você ver como que isso aqui pode aparecer em prova, beleza? Tem uma boa questãozinha aqui para a gente poder resolver. Aqui. Olha o que temos aqui. Considerando que x seja uma variável aleatória discreta. Veja que as questões Sebrasp elas são mais redondinhas. Ele já define para você legal quais são os possíveis valores de x, e isso aí é a forma correta. Ele fala para você o seguinte, x é uma variável aleatória discreta, tranquilo? E ele fala que a probabilidade do x ser maior do que x é 0,8 elevado a x mais 1. Olha, veja que ele define para você quem é esse x. É 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Que é a forma correta de você escrever a questão. E falar para você simplesmente que a variável aleatória é discreta, não necessariamente é um número natural. Você pode ter um x igual a 1,5, você pode ter um x igual a 1,8, um x igual a 1,7, não tem problema. Por exemplo, se a gente for pensar numa escala termométrica, em termômetro, aqueles valores, a priori, se a gente desconsiderar as infinitas casas decimais, a gente pode pensar como valores discretos. Por exemplo, se você for pensar nas temperaturas aí que são registradas pelo jornal aí da sua cidade, você tem valores discretos sendo apresentados para você. Você não pensa em valores de certa forma infinitos, tudo bem? A meu ver. Então, FGV ela peca nesse caso. Mas aí é fazendo questão de prova que você pega as manhas. Do que a questão, a prova está querendo de você. Beleza. A partir disso, olha o que ele pede para você calcular. Ele pede para você calcular a probabilidade do x ser exatamente 2. Pedro, como é que eu faço para calcular a probabilidade do x ser exatamente igual a 2? Bem, nesse caso, veja que a questão está fornecendo para você probabilidade de x sendo maior do que alguma coisa. Então, como é que a gente pode fazer para resolver esse tipo de questão? Ué, a gente pode pegar, por exemplo, a probabilidade do x ser maior do que 1. Se eu pego a probabilidade do x ser maior do que 1, quais os valores que eu vou ter? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que veja que entre esses elementos, tem uns caras que não me interessam. Quais são os caras que não me interessam? O 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não me interessa, o que eu vou fazer? Eu vou subtraí-los. Espera aí.
subtrair do 3 para cima, significa que eu estou jogando fora valores que são maiores do que 3. Então, a gente vai subtrair a probabilidade maiores do que 2, desculpa. A probabilidade do x ser maior do que 2. Note que nessa primeira probabilidade aqui, o que a gente tem? A gente tem a probabilidade do x ser igual a 2, ser igual a 3, e assim sucessivamente. Nessa outra probabilidade, eu tenho a probabilidade do x ser igual a 3, ser igual a 4, e assim sucessivamente. Quando a gente subtrai esse camarada desse daqui, o que vai acontecer? Do 3 para frente vai cortar. Sobrando só o quê? X igual a 2, que é o que me interessa nessa questão. Então veja que o bicho da goiaba está aqui, meu amigo, ó, no sangue, para resolver esse tipo de questão e tem que saber. Beleza? Então essa probabilidade aqui vai ser igual a quanto? Probabilidade do x ser maior do que 1, a gente substitui aqui. Equivale a 0,8 elevado a 1 mais 1. Menos probabilidade do x ser maior do que 2. Maior do que 2 é 0,8 elevado a 2 mais 1. Agora é fazer continha. Isso aqui equivale para mim a 0,8 ao quadrado menos 0,8 ao cubo. É isso que a gente tem. O 0,8 ao quadrado eu posso colocar em evidência. Vai ficar 0,8 ao quadrado, que em evidência eu vou ter aqui dentro do parênteses 1 menos 0,8. Veja que se você fizer o chuveirinho, você volta para cá. Mas para que você fez isso? Para ficar menos pior na hora de fazer a conta. Afinal, 0,8 ao quadrado, eu já sei que é 0,64. 1 menos 0,8, isso aqui é 0,2. Então, 0,64 vezes 0,2, é só a gente multiplicar por 2 aquele resultado ali, vai aparecer para a gente 0,128. Aqui está. E com isso, a alternativa correta é qual? A letra D de dado. Beleza? Tá vendo que saber calcular isso aqui é importante. Eu vou te falar que atualmente as questões do CESP, SEBRASP, elas estão bem calcule, viu? Não está vindo muito contexto, não. É bem questão raiz mesmo, calcule. É isso que tem aparecido nas provas e é isso que você tem que saber bem na hora de resolver esse tipo de questão aqui nas provas do SEBRASP. Beleza? Tranquilo isso? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente poder trabalhar. Considerando que a função de distribuição de probabilidade, uma variável aleatória x, seja dada por isso. Bem, se aqui ele está colocando para você a função de distribuição de probabilidade, veja que aqui ele já te deu os valores possíveis. Ou é menos 1, ou é 0, ou é 1 positivo. É isso que ele está colocando para você. E aqui ele te deu os valores dessas probabilidades. Ele falou que é 2A, A e 2A. Mas uma coisa a gente sabe, a soma das probabilidades sempre tem que dar 1 ou 100%. Então, se eu fizer a soma dessas probabilidades, 2A mais A mais 2A, isso aqui vai ter que fechar 1 ou 100%. Ou melhor, 5A tem que dar 1. E esse 5 multiplicando passa para o outro lado dividindo. E assim teremos que o valor de A equivale a 1/5. Com o valor de A sendo de exatamente 1/5, o que a gente pode, então, definir sobre esses camaradinhas aqui? Os valores de cada uma dessas probabilidades. Então, essa primeira probabilidade é 2 vezes A, ou melhor, 2/5. Essa probabilidade é A, ou melhor, 1/5. E essa outra probabilidade equivale a 2/5. Julgue o item. Eu quero saber se a probabilidade do módulo de x ser maior do que zero, se esse resultado é menor que 0,6. Primeiro eu tenho que entender o que é módulo. O módulo é o seguinte, o módulo de qualquer número, ele torna esse camarada positivo. Por exemplo, o módulo de 2, 2. O módulo de menos 2, 2 positivo. O módulo de menos 1,5, 1,5. Então o módulo joga o sinal fora. Tranquilo? O módulo ele faz isso. Ele trabalha com esses camaradas sempre positivos. Então, olha o que ele está pedindo para você calcular. A probabilidade
do módulo de x ser um resultado maior do que zero. Para que o módulo seja maior do que zero, basta que o x seja diferente de zero. Por quê? O módulo só vai dar exatamente zero se ele valer zero. O módulo de zero é quanto? Zero. O módulo de qualquer outro valor vai ser acima de zero. Então, o que essa questão está querendo de você? Indiretamente, está querendo que você calcule a probabilidade do x ser igual a 1 e do x ser igual a menos 1. E faça a soma dessas probabilidades. Note que 1, se eu calculo o módulo, dá positivo. Note que o menos 1, se eu calculo o módulo, também vai dar positivo e maior do que zero. Tranquilo? O módulo só é zero para x igual a zero. Qualquer outro valor vai passar de zero. Tranquilo? Agora é só fazer continha. Qual a probabilidade do x valer 1? 2/5. Qual a probabilidade do x valer menos 1? 2/5 também. 2/5 com 2/5 dá 4/5 ou 0,8. Essa aqui é a probabilidade pedida, 0,8. Esse 0,8, na verdade, é um valor maior do que 0,6. Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso, canalha. Falou besteira. Beleza, galera? A gente está resolvendo aqui várias questõezinhas para você ver como que isso pode aparecer em questões de prova para você. Até que é fazível, né, galera? Não é tão impossível assim. Dá para a gente poder trabalhar legal essas ideias aqui. Fechou então, pessoal? Nossa aula deu uma extrapolada aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido legal. Fechou? Então, com isso, nós ficamos por aqui. Obviamente, faça outros vários exercícios sobre esse assunto aqui, para você ir pegando muito mais as manhas sobre isso que a gente está trabalhando. Fechou, galera? Pois ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.